Olá, seja muito bem-vindo. Eu estou começando aqui no YouTube uma série de lives onde eu vou te ajudar, psicóloga clínica, a sair da desorganização financeira e, claro, a manter o foco nos teus atendimentos. Vai se chamar, aqui, aliás, está se chamando Organizando o Seu Consultório na Prática. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou Marlise Alves. Eu sou contadora, mentora de psicólogas e criadora da metodologia Dona, onde nós trabalhamos 4 pilares: dinheiro, organização, negócios e ação. Porque, né, eu acredito muito no seguinte, que não dá só para se dedicar aos pacientes, aos clientes, né, a ponto de receber inúmeras indicações. Se o bastidor, aquilo que não se vê, não está organizado, consequentemente, você não tem resultados financeiros e olha lá se consegue viver aí da sua psicologia. Se o teu consultório está desorganizado, isso tira o foco. E para a gente começar essa série de lives, o tema de hoje que eu escolhi a partir das demandas, né, a partir das solicitações de vocês, é como fazer uma transição segura para a clínica, né, para a psicologia clínica. Espero que faça sentido para você. O chat está aberto. Se você aparecer por aqui, por favor, já deixe seus comentários para a gente conversar sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Então, se você quer fazer essa transição, né? Se você está nesse momento de transição de carreira, seja de CLT para uma atividade clínica, se é recém-formado ou até mesmo já atua em clínica há bastante tempo, mas ainda não tem da tua clínica o resultado financeiro desejado ou não conseguiu se estabelecer aí como gostaria, essa live é especialmente para você, pois é nela que nós vamos falar sobre alguns assuntos. E eu separei aqui 3 tópicos principais para nós conversarmos ao longo da live. Primeiro tópico, como fazer uma transição segura? Como você pode sentir essa segurança para que você consiga considerar essa possibilidade, para que você considere essa sendo uma possibilidade real. O que você deve fazer aí para essa transição, não colocar em risco o teu financeiro, que essa parte é muito importante, não colocar em risco as tuas questões fiscais e tributárias, né, a tua parte contábil, como as questões de impostos e tudo mais, e também a tua própria agenda e rotina pessoal. E eu vou acrescentar aqui ainda, né, a questão da tua qualidade de vida. Acho que é bem importante você ter essa segurança para fazer esse processo de transição de carreira. Segundo tópico, né, você vai ver como fazer essa transição em um passo a passo da melhor maneira possível. Então, fica aqui comigo, vou te mostrar esse passo a passo, como que é possível fazer isso. E no final, então, eu vou trazer na verdade não, né, eu vou trazer algumas formas, mas eu não vou dar spoiler aqui de como que você pode fazer isso de maneira prática. Então, quero te dizer o seguinte, pega papel e caneta, o meu já está aqui para anotar aquilo que a gente vai falar, os teus comentários, para daqui a pouco responder perguntas se tivermos, mas eu quero te dizer que você é muito bem-vinda por aqui e a partir de agora pode contar comigo para aquilo que você precisar. Vamos lá, primeiro de tudo, né? Essa pauta aqui, ela é extremamente importante porque ela faz parte do cuidado com os teus pacientes, com os teus clientes. Ai, Marlise, mas isso não tem nada a ver, eu quero fazer uma transição de carreira e só. Tem tudo a ver com o teu cuidado que você tem com a tua psicologia clínica, né? A forma como você lida com os teus clientes e com os teus pacientes. Sabe por quê? Pensa aqui comigo o seguinte, né? Se você se lança na psicologia clínica de qualquer jeito, aí, né, vou até dar um exemplo aqui. A tua única fonte de renda sempre foi CLT. Sempre trabalhou com CLT, seja em clínica, seja em outros lugares. E você simplesmente pede demissão e monta o teu consultório. Seja um consultório virtual, onde você faz atendimentos online, ou seja um consultório físico. E, de repente, você vai para a clínica e acredita que essa é a transição, né? Comunica para as pessoas que estão ao teu redor que você está atendendo, monta ali o teu espaço, né? Coloca cadeira, faz uma decoração legal e começa a atender de qualquer jeito. Eu quero te dizer que as chances disso dar errado, elas são gigantes. E eu já vou te explicar por quê, né? Porque você não tem experiência nenhuma como empreendedora. Eu costumo dizer como dona de negócio. Por que não tem experiência? Porque a vida inteira você foi CLT. E aí, quando a gente faz essa virada, você se torna a dona do teu negócio em psicologia clínica. Até pode dizer, mas Marlise, eu só vou atender aqui como psicóloga, né? Eu só quero o meu cantinho, as minhas 2 cadeirinhas, uma para mim, uma para minha paciente, para o meu cliente.
e tá tudo certo, eu vou aplicar a parte técnica ali, fazendo o melhor atendimento possível. Eu não tenho a menor dúvida que você, como psicóloga, vai sim fazer o melhor atendimento possível. Mas e os bastidores, né? Quem te ensinou ou quem te ensina a lidar com os bastidores? A partir do momento que você sai da CLT, você não tem mais salário fixo, você não tem mais férias, você não tem mais 13º, você não tem mais várias outras coisas também que são negativas, né? Como chefe, você não vai ter mais horário a cumprir, você vai ter uma liberdade muito maior do que como CLT. Mas é necessário você ponderar se você está preparada para assumir o empreendedorismo como dona aí do seu negócio. Será que você está? Me conta aqui. E eu vou te dizer o seguinte, que você precisa se preparar para isso. E aqui eu vou te ajudar hoje com dicas bem práticas de como fazer essa preparação para esse caminho do empreendedorismo, para esse caminho do atendimento como psicóloga clínica, né? Para olhar isso como dona de negócio e, consequentemente, os teus atendimentos vão ser beneficiados e vão ter aí uma grande, um grande up aí dentro da tua profissão. Fora esse exemplo que eu trouxe aqui para você, né? Eu quero te dizer o seguinte, que quando tu vai para a clínica sem um planejamento financeiro, né, sem se planejar financeiramente, que as finanças aqui nos nossos 4 pilares é apenas o primeiro, né, o pilar dinheiro, sem ter ideia, por exemplo, de quantos clientes, de quantos pacientes tu precisa conseguir para te sustentar, sem ter uma reserva mínima financeira, um valor guardado que tu possas utilizar no teu dia a dia, sem ter calculado e avaliado tudo isso, como é que você acha que vão ser os teus atendimentos? Eu já peguei muita gente aqui apavorado, tendo uma ótima técnica, mas simplesmente apavorado porque o cliente não pode faltar numa sessão, não pode ter um jogo do Brasil que vai cancelar a minha agenda, e aí aquele dinheiro vai fazer falta porque eu preciso pagar o aluguel na semana que vem, ou preciso pagar qualquer outra coisa que eu tenha aí na minha vida pessoal. Então, não dá para ser assim, não dá para fazer de qualquer jeito, é preciso a gente saber jogar o jogo. Sempre envolverão preocupações quando a gente se torna dona de um negócio. Inclusive, hoje eu participei de uma mentoria, quero até compartilhar, tá aqui até anotado no meu bloquinho a frase que eu ouvi, né? Que empreender não é para qualquer um. Olha só como é pesada essa frase, né? Pesada e ao mesmo tempo traz uma gratificação. Porque, segundo o mentor, que eu estou fazendo um processo de mentoria também, é para gerar prosperidade. Então, a partir do momento em que eu empreendo, eu gero prosperidade para mim, para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor e gero também oportunidades, por exemplo, dentro da psicologia clínica, de atender mais e mais clientes, de mais e mais clientes estarem conectadas com o meu conteúdo, estarem conectadas com a minha visão, com a minha ajuda, e isso, claro, vai trazer prosperidade para você. Então, pensa nisso, né? Se tornar psicóloga clínica exclusivamente, fazer essa transição de carreira, é sim empreender, é sim se tornar dona de um negócio e é sim colocar tudo isso em prática. Você vai ter aquela pressão, né? Quando fizer essa transição de carreira, e aí eu quero te trazer essas preocupações que podem surgir, como, por exemplo, preciso arranjar mais pacientes, preciso de mais pacientes, né? Eu tinha uma colega em outro estado, né, psicóloga, que vez por outra ela me mandava mensagens dizendo: Marisa, eu não sei mais o que faço. A prestação do meu apartamento está vencendo, eu tenho que arrumar mais pacientes. Ela tinha uma pressão em cima dela sobre isso, né? Eu tenho que conseguir mais, e teve um cliente que desistiu e eu fiquei apavorada. Então, eu não gostaria que você passasse por isso. E com alguns passos que eu já vou trazer aqui para você, você vai conseguir fazer essa transformação. Segundo ponto aqui que eu quero te trazer, que pode ter preocupações, é reter alguns clientes com um bom serviço. Então, é claro que o teu paciente, o teu cliente, ele só vai ficar com você se o teu serviço for muito bom. Independente se você cobra barato ou se cobra caro, ele vai ficar com você pela prestação de serviço, pela qualidade do atendimento, pelas intervenções que você vai fazer e, claro, por tudo aquilo que você entrega. O terceiro ponto aqui que eu quero trazer é fazer com que o teu cliente perceba esse bom atendimento. Então, prestar um cliente faz essa retenção, mas fazer com que ele perceba também que você tem um atendimento diferenciado, esse é um dos desafios para que ele se mantenha cliente. E se habituar, claro, com a prática clínica, né? Porque, afinal de contas,
A prática clínica exige aí um manejo técnico, mas também exige habilidades que talvez você não tenha enquanto você é exclusivamente CLT. Faz sentido por aí? Espero que faça sentido por aí. E, claro, tudo isso isoladamente já é difícil, né? A questão de arranjar mais pacientes, de prestar um bom serviço, fazer com que o teu cliente perceba isso que está acontecendo, se habituar na clínica. Agora, imagina passar por tudo isso sabendo que as contas estão para vencer, né? Aí é de apavorar qualquer um. E eu quero te dizer que isso atrapalha a qualidade dos teus atendimentos, né? Porque ao invés de, muitas vezes, você focar no teu paciente, pensando, né, qual é a técnica que eu vou usar, o que eu vou fazer com essa sessão com ele, você fica com medo quando ele diz assim, eu preciso conversar com você. E aí ele diz, eu vou desistir da sessão, vou desistir da psicoterapia. Essa acaba sendo uma sombra de dúvida que vai fazer com que o teu atendimento caia, porque no fundo, você está também preocupada com aquele dinheiro que vai vir a partir daquele cliente, né, daquele paciente. E diga aí nos comentários como é que esse conteúdo está chegando aí para você, se faz sentido, se não faz. Vamos ver se as pessoas que estão aqui assistindo ao vivo comigo têm algum comentário por aqui. Vamos lá, deixa eu continuar aqui, ó. Sobre essas questões de preocupações, né, nesse pular de carreira, né, nesse sair da CLT para uma atividade autônoma, eu nem trouxe ainda a questão aqui da contabilidade, né? Quando eu falo a parte contábil, é a parte também tributária, fiscal, tudo aquilo que envolve isso. E o risco que você corre com a Receita Federal, né, que é outro aprendizado importante que você precisa, ele precisa sim ser considerado aqui. Aliás, se você trabalha numa CLT, se você tem um contrato com uma pessoa jurídica, você vai tributar essa parte recebida do teu consultório de uma maneira diferente do que se você trabalhasse exclusivamente com a pessoa física. Você vai pagar, além do imposto de renda, você vai ter que pagar INSS também, tem que pagar ISS, alguns tributos que são necessários. Então, é necessário que realmente você conheça dessa parte tributária o mínimo, né, que é necessário, para que não tenhamos aí nenhuma dificuldade nesse processo. E essa parte aqui referente a tributos e Receita Federal, ela é importante porque você pode estar se livrando aí de multas, de constrangimento. E imagina quanto que isso prejudicaria a tua imagem enquanto psicóloga clínica se vazasse uma informação, né, de que você foi, por exemplo, para a malha fina da Receita Federal, que está devendo impostos, que não tributou corretamente. Então, esse é mais um dos pontos que eu quero chamar a tua atenção para fazer essa transição de carreira aqui adequadamente. E quando você não se prepara, né, e entende o mínimo que deve ser feito aí em cada uma das áreas, você está correndo sim esses riscos, né? Não dá para entrar nesse jogo só de brincadeira. Brincadeira seria assim, eu vou usar minhas horas vagas para clínica, se der certo, deu, se não der certo, tá tudo bem. Até é possível, mas você precisa, sim, começar a levar esse jogo a sério desde sempre. Eu costumo dar um exemplo aqui que eu quero trazer hoje para você também sobre o jogo de xadrez. Aqui em casa, já falei em outras lives, em outros conteúdos, se você já ouviu, vai ouvir de novo. Eu já falei que eu não jogo xadrez, nunca me interessei em aprender, acho muito complicado, acho muita regra, mas aqui em casa, o Márcio, né, meu esposo, a Manu e o Matheus, os meus filhos, eles jogam xadrez. E vez por outra eu sento ali do lado, tento entender tal, mas eu nunca tive o interesse de aprender. Então, quando eu tiver o interesse, talvez eu sente, aprenda as regras para sentar nessa mesa de jogo e de fato jogar xadrez. Agora, o que não pode acontecer é eu querer sentar na frente deles e dizer assim, vamos jogar xadrez? E eu não fazer a mínima ideia como é que se movimentam as peças. Então, é isso que eu quero te dizer. Num processo de transição de carreira, né, num processo de transição de CLT, por exemplo, para uma atividade autônoma, você precisa entender as regras do jogo, que eu já vou falar já aqui para você trouxe aqui um passo a passo para você se habituar, né, aí com isso. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas perguntas, né, para te fazer refletir se você sabe, conhece essas regras ou não. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Então, por exemplo, o que eu preciso fazer na contabilidade para não infringir a lei? Será que você sabe de todos os processos, de como funciona o imposto de renda? Se você vai tributar aí na pessoa física, né? Será que você conhece imposto de renda, carnê-leão, esses termos são familiares para você?
ISS, que são os impostos sobre os serviços? Será que você conhece aí a parte do INSS, como que você tributa para a Previdência Social? Isso tudo é muito importante para que você consiga, então, usufruir dessa contabilidade da maneira mais assertiva e você consiga, inclusive, economizar nos seus impostos. Se você nunca ouviu falar sobre isso, talvez eu seja a primeira pessoa que esteja comunicando isso para você. Você pode, sim, economizar nos impostos, economizar bastante se você se encaixar adequadamente dentro da legislação brasileira. Segundo ponto aqui, né? O que eu preciso saber de marketing para atrair pacientes? Será que eu vou para o caminho do Instagram, abrindo o Instagram? Será que os meus pacientes, aquelas pessoas, os clientes que irão se conectar comigo, estão no LinkedIn? Quem sabe escrever textos no LinkedIn? Será que são vídeos no YouTube? Se eu colocar conteúdos dentro do canal do YouTube, eu vou ser achada, encontrado por pessoas que querem aquele tipo de psicoterapia comigo? Será que através de blog, de textos, você precisa identificar qual vai ser o seu posicionamento, qual a área, qual o nicho que você vai atuar e, consequentemente, como que você quer ser encontrado dentro da psicologia. Outro ponto aqui de exemplo de como que você pode fazer para organizar melhor. O que eu preciso saber de finanças para não passar apuros financeiros. Eu já começo te adiantando, né? Você tem ideia aí do teu custo de vida? Quanto que custa para você viver todos os meses? Você tem essa noção? Esse vai ser o número-chave para que você consiga identificar qual é o número de clientes que precisa ter, qual é o valor da sessão que precisa ter para conseguir bancar o teu custo de vida. E claro, o que eu vou te dizer aqui? Se você quer fazer uma transição de carreira ainda mais tranquila, tenha pelo menos 3 vezes esse valor em algum lugar, alguma conta de investimento de curto prazo, de fácil resgate para você utilizar se for necessário. Outro ponto aqui, né? Quais são as obrigações que eu tenho que cumprir com o CRP, o Conselho Regional de Psicologia? Você está consciente de todas as obrigações que tem por lá, dos laudos necessários para os atendimentos? Que tipo de registro que você tem que ter? Como funcionam os contratos? Isso tudo precisa ser muito desenhado junto com o Conselho Regional de Psicologia. Você precisa saber das regulamentações todas do CRP que te acompanham aí nessa profissão. Outro ponto aqui, né? Quanto posso ou quanto eu devo cobrar de honorários? Como que eu coloco preço aqui? Você deve saber que existe uma tabela nacional de honorários da FENAPSI, que é divulgada anualmente, de referência. Então, por ali você já pode imaginar quanto aproximadamente, né, desde o valor mínimo até o valor máximo, quanto que você pode cobrar dos teus clientes, pacientes. É claro que vale a pena pensar, né, quanto tempo de experiência que você tem, quanto que você entrega de valor realmente para esse cliente, como que funcionam os valores de psicoterapia aí na tua região, se você está atendendo dentro do Brasil ou no exterior, se, por exemplo, você tem um atendimento online, como que é o teu posicionamento, tudo isso precisa, sim, ser avaliado e ser colocado aí em prática. Outro ponto aqui, né? Como funcionam as cobranças dos teus pacientes? Será que você já tem isso organizado? Uma das coisas que eu mais vejo acontecer dentro da psicologia é a desorganização desse ponto. O que acontece, né? Tem paciente que paga por sessão, tem paciente que paga por quinzena, tem paciente que paga por mês, tem paciente que paga antes da sessão, tem paciente que paga um mês depois da sessão, tem paciente que fica devendo. Então, esse é um cuidado, uma organização prévia que você precisa ter para que consiga fazer essa transição adequadamente e, claro, ter resultados financeiros aí no teu negócio. E o que eu preciso saber de atendimento para conseguir ter esse manejo técnico com os teus clientes, com os teus pacientes? Aí isso eu já quero te dizer que você precisa sim ter uma abordagem firme, você precisa ter a sua visão de mundo construída dentro dos teóricos aí da psicologia e, quem sabe, até uma especialização para te dar mais firmeza no manejo técnico. Esse não é o nosso tema aqui de hoje, mas se você tiver interesse sobre esse ou sobre esses outros temas que eu acabei de citar, deixa aqui nos comentários, que quem sabe na nossa próxima live a gente já entra dentro desses desafios aí que você trouxe. Tudo isso, né, ele precisa ser levado em consideração para que a tua transição seja muito segura, né? E por quê? Acho que deve ter ficado bem óbvio pelo que eu disse, mas tem aquela famosa frase que diz que o óbvio precisa ser dito.
existem todos esses malefícios de simplesmente se fechar os olhos para esse planejamento. Mas pensa também nos benefícios de se fazer um bom planejamento, né? Claro que, mas vou perder muito tempo fazendo essa construção, isso é muito difícil, é muito complexo, eu não tenho essas habilidades para fazer isso. Ok, você até pode não ter, mas é possível sim, você como psicóloga sabe disso, você aprender algo novo em qualquer idade, desde que você queira. Existe uma curva de aprendizado? Existe. Ela leva tempo? Às vezes leva. Leva esforço? Muito esforço. Leva disciplina? Também leva. Mas o que você imagina fazer daqui a 5 anos, por exemplo? Já imaginou se você, daqui a 5, ou até menos, né, 4, talvez 3 anos, você estiver vivendo somente da psicologia? Somente do teu consultório, com a tua liberdade de fazer a agenda na hora que tu queres, a tua liberdade financeira de ter a tua agenda cheia com quantos pacientes você quiser? Então, talvez esse seja o grande norte aí da tua vida para que consigas realmente ultrapassar esse ciclo de CLT ou de consultório aí pela metade para ir por esse consultório por inteiro. Quanto uma transição segura pode te deixar mais confortável? Você já pensou aí nesse aprendizado, né, de essa segurança que talvez você precise? Por mais que você tenha uma boa base teórica, uma boa base técnica, como eu já falei que é necessário, poder testar a prática clínica com calma, sem a pressão de que eu não posso errar, e se errar, ter tempo de consertar, isso seria muito melhor, não é verdade? Esse cuidado te facilitaria o teu trabalho lá na frente, com certeza, porque isso te daria essa segurança que você precisa. E eu quero te dizer o seguinte, né, que você não tem que começar com tudo perfeito e organizado. Quando eu comecei a empreender, isso há muito tempo, há 25 anos atrás, eu empreendo na área da contabilidade. Se você ainda não me conhece, eu também sou estudante de psicologia já nas fases finais. E quando eu comecei a empreender na contabilidade, eu comecei sozinha como contadora, né, dos meus clientes e com tudo desorganizado. Então, por isso que eu não quero que, se você está iniciando a tua atividade como psicóloga clínica, eu quero te ajudar nessa parte do empreendedorismo mesmo, né, de como organizar esse teu consultório de uma maneira bem prática, para que você não passe pelo perrengue que eu passei lá no começo do meu empreendedorismo há 25 anos atrás. E eu quero te dizer, né, que deve sim ter um planejamento mínimo e uma série de ajustes aí no decorrer do caminho. E eu te confesso que mesmo 25 anos depois, ajustes acontecem no tempo inteiro. A gente está tendo que aprender o tempo inteiro e se moldar às novas realidades do mercado para que a gente continue firme e forte nessa direção. E claro, eu te digo que para que tu sejas capaz de te estabelecer na clínica, entregar uma real transformação aí para os teus pacientes, para os teus clientes, e conseguir essa remuneração financeira em que tu consigas viver da tua prática clínica, precisa sim de alguns ajustes e de alguma técnica, né, para a gente conseguir fazer esses bastidores acontecer. Eu quero te contar uma história de uma mentorada minha. Claro que eu não vou falar o nome, nem a cidade, né, de onde ela está. Vou chamá-la aqui de Cris. Vai ser a Cris aqui, o nosso nome fictício. Eu quero te dizer o seguinte, que ela já trabalha há mais de 20 anos com psicologia escolar. Então, ela é funcionária de uma escola da capital, como psicóloga escolar, já há mais de 7, 8 anos, aproximadamente, atendendo como psicóloga escolar, e ela tem um consultório que é sublocado, inclusive ela subloca uma sala de uma amiga, para que nos horários vagos, e agora ela faz 2 ou 3 tardes aí por semana, ela trabalha na escola em período da manhã, faz em torno de 30 horas por mês, e aí sobra alguns horários para ela ter esse consultório nos momentos de folga. Interessante, né, que ela já pensa em largar a psicologia escolar, que ela é vinculada através do CLT, já faz mais de 5 anos, mas ela ainda não tinha dado esse passo para se dedicar exclusivamente à clínica, porque veja só, a crença que ela tinha era que a clínica não seria rentável, ou que não daria frutos suficiente, que a clínica não teria aí o dinheiro suficiente para ela conseguir gerar resultados. E ela veio conversar comigo para fazer esse processo de transição de carreira, ela é uma das minhas mentoradas, de uma maneira tranquila.
E aí, depois ela me falar tudo isso, né, ela me contou também que ela recebia da clínica, eu perguntei, né, tá, mas qual é o valor que tu recebe, da escola, né, qual é o valor que tu recebe da escola que te faz te prender tanto, né, e ela me falou em R$ 4.000, que era o valor líquido que ela recebia da escola, que comparado com outros psicólogos escolares era um bom valor, mas que ela achava que ela conseguiria talvez conseguir mais na clínica, né? E aí eu contei uma história para ela que eu vou contar aqui para você e talvez faça bastante sentido também. Não sei se você conhece a história da vaquinha leiteira. Era uma vez, vou começar aqui era uma vez, né, uma família que morava no interior e muito pobre, uma família com muitas necessidades de subsistência, né? E dentro dessas necessidades, essa família tinha apenas uma vaquinha leiteira. Era a única coisa que eles tinham para conseguir se manter. E eis que um certo dia, um sábio, junto com o seu discípulo, estava passando por aquela região e se deparou com aquela família. Resolveram entrar, pediram um copo d'água, foram muito bem atendidos. E aquele pai, junto com a mãe e as duas crianças, né, as crianças pequenas, contaram das suas necessidades, né? Nós só temos essa vaquinha leiteira. É ela que nos dá o leite de todo dia. Com esse leite a gente faz queijo, a gente vende uma parte do leite, troca por carne e consegue aí se manter, troca por ovos com a vizinha ali do lado e assim a gente consegue se manter ao longo desse tempo. Todos eles tinham uma expressão triste, uma expressão cabisbaixa, porque só tinham aquilo, não tinham nada mais. E na saída, né, então, aquele discípulo e aquele mestre agradeceram pela água, pela acolhida, e na saída, aquele mestre, aquele sábio, ele simplesmente pega e joga a vaquinha num precipício. E, pasmem, né, aquele discípulo que estava junto com ele simplesmente, né, ficou horrorizado. Como assim, mestre, tu fazes uma coisa dessa? Isso não é possível, olha só, tu acabaste de assassinar a única fonte de renda que eles tinham. E o mestre disse, eu fiz a coisa certa. E aquele discípulo nunca se conformou por não ter conseguido salvar aquela pobre vaca, né? E seguiram o caminho. Depois de um tempo, passou-se aí 5, 6 anos, né? Aquele discípulo ficou com aquela cena na mente de ver aquela vaca precipício abaixo, de imaginar aquela família ainda mais pobre. Ele estava passando pela região, né? Dirigindo seu carro e lembrou, né? Daquela casa. Ele disse, nossa, dá até medo de passar por lá. E aí ele passou ali na frente daquela casa, era um casarão, uma casa bonita, toda arrumada, uma casa, se na época era um casebre, agora era uma casa bem estruturada, de alvenaria e tal. Ele parou e resolveu entrar. E aí veio um jovem na porta, né, já quase adulto, e o reconheceu. Ele disse, nossa, você esteve aqui alguns anos atrás. E aí ele perguntou, tu és o fulano, né? Ele lembrava do nome das crianças. Ele disse, sim, sou eu, entra que a gente tem uma história para te contar. E aquele pai, aquela mãe estavam lá, a jovem também, já era uma jovem, não era mais uma criança. E eles começaram a contar o seguinte, que naquele dia da visita do mestre e daquele discípulo, a vaquinha tinha caído no precipício e tinha morrido. E foi ali o ponto de virada deles. Eles começaram a fazer outras coisas, começaram a plantar, começaram a cuidar da terra e ali então surgiu uma grande plantação que se transformou o casebre e a vaquinha leiteira numa grande fazenda. E quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos presas na vaquinha leiteira, acostumadas àquele pouco, fazendo com que aquele pouco seja o nosso dia a dia, o nosso ganha-pão, sem imaginarmos que nós podemos algo mais. Eu quero te dizer, até trazendo aqui um exemplo prático, né? Eu estou aqui com essa garrafa, eu quero te dizer que o empreendedorismo é algo que não tem tampa. Se na escola a Cris, a minha mentorada, ela recebia apenas essa garrafa aqui de pagamento todos os meses, então ela trocava o tempo dela por uma garrafa de R$ 4.000, digamos assim, no empreendedorismo, no consultório, esse valor não tem tampa. Ela pode preencher 2, 3, 4 garrafas dentro da capacidade técnica e da capacidade de atendimento dela. Ela pode fazer mais renda. E aí, contando essa história, a Cris se deu conta, sim, de que ela poderia transformar o seu dia a dia a partir dessa transição de carreira. E aí nós fizemos uma conta que eu quero compartilhar aqui com você, né? Ela já atendia crianças, o foco dela é em crianças também, dentro do consultório, até com a questão de
psicoterapia, já com psicopedagogia, né? Ela tem especialização nessa parte. Então, ela já atendia crianças no consultório em alguns períodos da semana e o valor médio da sessão dela era de R$220. E eu fiz a seguinte conta: para ela receber os R$4.000 que ela precisa, ela vai ter que dividir por R$220, que é a média da sessão. Então, olha só, 18 ou 19 sessões por mês, ela recebe o valor que ela tira em um mês dentro da escola. Então, na escola, ela tem que trabalhar 30 horas semanais para conseguir o 4.000. No consultório, ela teria que trabalhar 19 sessões, 19 horas aproximadamente, por mês para conseguir os mesmos R$4.000. Isso quer dizer que são 5 pacientes. Não é algo difícil, até porque ela diz que tem demanda, só que não atende mais porque não tem horário. Esse cálculo foi quase como assim, vamos jogar essa vaquinha no precipício de uma vez, né? Para que ela conseguisse observar que realmente ela pode fazer essa transição de carreira. Então, eu quero te perguntar, né? Você já começou esse processo de transição, já faz esse atendimento para alguns clientes, já começou a fazer essa movimentação? Se ainda não faz, talvez seja a hora de você começar a fazer esse movimento. O fato é que não era somente financeiro, né? Tinham outras questões ali envolvidas, como a questão de liberdade de escolha frente ao trabalho, de técnicas que ela gostaria de usar com a escola, com as crianças da escola que ela não utilizava. Então, é importante também você saber as suas motivações que vão além do financeiro. O financeiro deve ser, sim, uma motivação? Deve. Mas ela não é a única e exclusiva motivação que você precisa ter. É necessário você também entender os outros lados de por que te move para ir para a psicologia clínica. E aí, vou te trazer aqui um resumo das ações que ela desenhou, né? Então, ela escolheu conversar com a escola, né? Agora, final de ano, esse vídeo eu estou fazendo aqui dia 30 de novembro de 2022. Esse final de ano, ela vai conversar com a diretora da escola. E olha só que interessante, ela vai levar uma proposta de atendimento para a escola na modalidade autônoma de trabalho. Então, ela vai abrir um CNPJ, vai fazer uma proposta para a escola para que ela consiga atender essa escola em algumas demandas que ela acha que ela vai ajudar muito de maneira pontual, mantendo esse vínculo com a escola num outro formato de trabalho. E, claro, ela decidiu também fazer uma reserva de 3 vezes o valor do custo de vida dela. Como eu falei, 3 vezes o valor do salário que ela recebe na escola. Então, 3 vezes de R$4.000, 12.000, isso vai trazer uma tranquilidade financeira para ela aí ao longo desse tempo. Os planos dela finalizam agora em dezembro, né? Tanto a reserva quanto esse processo de transição, e provavelmente a partir de janeiro ela já começa aí a programar a ida dela definitiva aí para a clínica, para poder voar aí no consultório dela, né? E eu quero saber de você, né? Se você está disposta a voar aí também dentro do teu consultório. Pode ser que você esteja numa situação como a da Cris, de muito tempo já fazendo isso em paralelo, ou pode ser que não, que você esteja começando agora e tá tudo certo. Depois disso que eu te disse, né? Talvez até você esteja pensando aí, Marlise, e se eu conseguir os pacientes, fizer a transição e depois todos os pacientes forem embora, o que eu faço? Vou te dizer o seguinte, esse é um medo bastante comum, inclusive de psicólogas já estabelecidas há muito tempo, né? Quando um paciente desiste, daqui a pouco o outro se mudou de cidade, não quer mais fazer, daqui a pouco acontece isso, acontece aquilo. Meu Deus, o que eu faço se eu perder 5 pacientes de uma vez só, né? Ou até todos. Veja bem, isso é um caso extremo, porque os clientes que entram dentro da psicologia clínica, eles têm um tempo diferente. Você precisa entender que quando o teu cliente chega para a prática clínica, ele tem aí um tempo de terapia. Algumas terapias são mais breves, outras são mais longas. É necessário que você identifique quanto tempo esse cliente, esse paciente fica em média com você. Será que ele fica 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 6 meses? Qual é o tempo médio aí dos clientes que ficam contigo? Se você está começando, você pode começar esse monitoramento também. Mas é importante você identificar isso. Nem todo mundo vai sair junto. Talvez essa seja uma crença que faz com que você fique na mesma, lá na vaquinha, né? Na história da vaquinha leiteira. Então, por que não pensar que isso pode ser diferente? E aí, claro, né? Caso isso aconteça, você também precisa estar preparada para isso. É preciso ter uma base de clientes e principalmente uma base aí de fila de espera para que você consiga reverter essa situação. Então,
guarda essa informação por aí. Se você tiver, eu quero te dizer, né? Se você tiver um pilar mínimo de organização financeira de pé, isso não vai te assustar. Como uma reserva, por exemplo, como eu falei aí, de 1 mês ou de 3 meses, né? Você já não fica mais nesse desespero, porque você sabe que você tem um tempo aí para conquistar outros clientes. Você tem esse tempo para que divulgar o teu trabalho, mostrar aí que a tua agenda está em aberto e aí, consequentemente, ter mais tempo para isso. E aí, assim, mesmo que você não tenha preparado o marketing, digamos assim, antes de começar, né? O que é o marketing? É aquilo que você vai fazer para atrair os seus clientes, que vai puxar aí para ti, né? Esses clientes que vão dizer, bater na tua porta e dizer assim, olha, eu quero mentoria contigo, porque tu falou aquilo, eu me identifiquei, eu acho que é isso que eu preciso. Então, mesmo que tu não tenhas aí preparado esse marketing, é necessário você talvez daqui em diante, né, começar para que não te faltem pacientes aí no teu consultório. Agora, tu teria 1 mês, né, para correr atrás aí dessa diferença, se por acaso nesse mês todos eles sumissem, o que é muito improvável, né? Muitas vezes essa é só uma crença de escassez que faz com que a gente fique no mesmo patamar. Um só pilar bem estruturado, que é, nesse caso, o pilar dinheiro, né, do DONA, dinheiro, organização, negócios e ação. O pilar dinheiro bem estruturado já tira esse medo dessa transição. Você pode até estar dizendo também, né, Marlise, eu quero fazer essa transição, mas eu não quero pedir demissão do meu emprego agora. Será que dá? Dá para você ir trabalhando em paralelo. Antes de falar sobre esse trabalho em paralelo, eu quero alertar você o seguinte, né, que era até um receio da crise. Ah, mas se eu pedir demissão, eu vou perder as minhas verbas trabalhistas, né? O que você vai perder? Você vai perder sim, não vai perder, vai deixar de receber agora o seu fundo de garantia por tempo de serviço e vai perder a multa de 40% sobre esse fundo de garantia de tempo de serviço que você tem lá. Agora, cabe pensar, será que realmente é uma perda? Ou será que a partir do momento que você faz essa transição de carreira, você não começa a receber mais? A liberdade também de estar fora, né, de estar empreendendo dentro da psicologia, ela pode ser muito maior do que aquilo que você pensa. Então, fica aqui esse parênteses no meio do que eu ia falar. Mas o meu ponto aqui, né, eu não quero pedir demissão agora. Será que dá para eu ir levando em paralelo? Eu quero te dizer que dá, né? Inclusive, não é prudente, e eu não quero que você faça isso, não é prudente que simplesmente agora você feche tudo, não vou mais trabalhar na CLT, peça demissão e vá pela sorte, né? Como vimos no exemplo, não é isso. Essa transição, salvo aí algumas exceções, ela pode sim ser feita de maneira gradual. Então, você começa aí abrindo um horário, depois você abre 2, abre 3 e aprende a atender de fato. E aí, esse aprender a atender não é nem só na parte clínica, mas é também na parte de organização do teu consultório. Coloque em prática o que aprendeu, né, da parte técnica, leva para a supervisão. O que for da parte de organização, você pode trazer para mim, coloca a pergunta aqui no YouTube que eu vou produzir conteúdos com relação a isso. Essa transição, ela pode sim ser feita de maneira gradual, não esqueça disso. Entenda o que precisa melhorar aí como profissional da parte técnica, estude mais, entenda também como funciona na parte do empreendedorismo, sendo dona de negócio, estude mais, e aí sim você pode pensar em pedir demissão depois que tiver aí também constituída essa reserva financeira e tiver aí uma renda legal já do teu consultório para conseguir fazer essa transição de carreira. Eu recordo aqui, enquanto estou conversando aqui com vocês, de como foi a transição de carreira do Márcio, do meu marido, né? Então, o Márcio também é contador, ele sempre trabalhou numa empresa a vida inteira, né? Trabalhava com CLT, e quando o nosso escritório começou a dar um rendimento a mais, que mantinha a nossa casa, então ele conseguiu pedir demissão e vir trabalhar aqui também como contador na nossa empresa contábil. Então, nós passamos a ter 2 contadores aí dentro dessa missão. Foi fácil? Não, não foi. Ele também teve que abrir mão de FGTS, de um monte de coisa. Depois, com o tempo, tem outras formas de fazer esse resgate, mas essa é uma transição bem importante. Quero saber como é que está esse conteúdo. Quem está aqui comigo, dá um like, escreve aí alguma coisa para saber como é que esse conteúdo está chegando por aí. Quero te trazer um outro ponto aqui, né? Aprender a captar mais pacientes, entender o que precisa aí na parte contábil, buscar melhorar a sua apresentação. Tudo isso vai te fazer se sentir mais segura antes de você pedir demissão. Esse seria o ideal. Então, tem coisas aí que precisam ser levadas em consideração para que você
possa fazer essa transição. Agora, vamos aqui de parte prática, né? Como fazer essa transição na prática? Já falei aqui alguns pontos anteriormente, mas antes aqui, quase que eu me esqueço, né? O que você não deve fazer, em hipótese alguma, isso grava bem na tua transição de carreira. O principal erro que eu vejo é ir sem um planejamento, sem organização. Esse, sem dúvida nenhuma, é o principal erro. Você precisa aí de um plano financeiro para se sustentar, caso isso dê errado. Programar a sua agenda. Então, para isso, né, quantos dias na semana que eu vou fazer, pensar no momento da demissão, né, se inclusive nesse momento de demissão eu posso oferecer algum trabalho para essa empresa que eu estou até agora, né, em como você vai captar os teus clientes, então isso é bem importante, onde você vai atendê-los e do que você precisa mais para ir atrás. A minha sugestão é que você faça um checklist, pegue papel e caneta e anote tudo aquilo que precisa ser feito para que você consiga fazer isso de uma maneira tranquila. Atender sem esse planejamento, eu quero dizer que, assim, é torcer para dar errado, tá? Então, é um erro imenso você começar simplesmente a atender por atender sem ter isso organizado. Bom, estamos já quase no final aqui da nossa live, e aí, para quem ficou até agora, tem conteúdo super especial. Eu quero te dizer como fazer essa transição de maneira prática. Se você tem ainda 2 rendimentos por aí, saiba que é muito rentável você ter somente a tua parte clínica. Como falei, o empreendedorismo não tem tanto, você pode encher quantas garrafas você quiser dentro da tua capacidade aí de atendimento. Antes, né, quase que eu me esqueço aqui, né, o que não deve fazer, não, essa parte aqui já falei, né, aqui dos meus tópicos, e agora eu quero passar esse passo a passo aqui, tá? Então, são 4 passos aqui. Primeiro passo aqui que eu quero te passar, calcular os teus gastos mensais. Veja o quanto precisa de reserva para você se manter durante 3 meses. E aí, essa reserva aqui durante os 3 meses, ela tem 2 características. Uma reserva é lá da tua pessoa física. Quanto que tu precisa ter durante 3 meses na pessoa física para tu te manter? Pessoa física é o quê? A tua moradia, a tua alimentação, tudo aquilo que é teu, pessoal, teu e da tua família. Então, quanto que precisa lá? E para o teu consultório, o que tu vai precisar também por 3 meses? Talvez o aluguel, se tu queres uma sede física, talvez internet, algumas questões aí para o teu consultório. Junte esses 2 valores num cálculo só e faça uma reserva de 3 meses. Ah, Marlise, mas não me sobra nada do meu consultório. Imagina se eu vou conseguir fazer reserva. Você vai. Se você tiver foco e disciplina, você vai deixar de lado uma pizza, você vai deixar de lado uma balada, vai deixar de lado algumas outras coisas para te concentrar nesse projeto que deve ser um projeto maior. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo passo, antes de fazer essa transição, você precisa saber, sim, quanto que você gasta por mês, né? Então, colocar no papel os teus gastos mensais. E aí, claro, dentro desses gastos mensais, esse segundo passo, ele tem a ver com quanto que tu vai poupar todos os meses. Então, primeiro, identificar gastos mensais pessoais e gastos do consultório, fazer esse cálculo, e aí pensar o quanto, né, e colocar aqui na ponta do lápis, quanto que você vai conseguir poupar todos os meses. Digamos que você chega à conclusão que você precisa de R$9.000 para fazer essa transição, você vai precisar de 3 meses de 3, ok. E dentro desse processo, você consegue poupar R$500 por mês. Então, você vai fazer uma conta. Eu preciso de 9.000 dividido por 500. Eu já sei que em 18 meses eu vou fazer esse processo de transição de carreira. Ah, Marlise, mas é muito tempo. 18 meses para guardar R$9.000 é um esforço muito grande. Em 1 ano e meio, 18 meses, você vai conseguir ter os clientes, né? Vai conseguir fazer essa transição conquistando clientes, se posicionando. Tem bastante coisa para fazer. E, claro, talvez você consiga guardar R$500 por mês enquanto você é CLT. Depois que você começa com o teu consultório, vai ter mais dinheiro, mesmo que seja em paralelo, para conseguir guardar, e isso vai ser acelerado. Terceiro ponto aqui, veja o que é necessário para fazer essa transição. Então, você precisa saber sobre Conselho Regional de Psicologia, sobre o ambiente que você vai atender, sobre os documentos que são necessários, quais são os encargos tributários, como que você vai pagar imposto de renda, carnê-leão, como que você vai fazer o INSS para pagar, como que você vai pagar ISS, como emitir recibo, nota fiscal, tudo isso precisa dessa dimensão de organização para que você não se atrapalhe dentro do teu consultório. Então, fica bastante atenta a isso. E a quarto passo aqui, né, que é a regularização do teu espaço.
quais são os alvarás que você precisa, então, o que precisa ser feito para que você consiga atender. Eu te adianto que se você tem uma sede física, você vai precisar de um alvará da prefeitura, você vai precisar de uma licença do Conselho de Psicologia para atender ali, e claro, seja muito feliz. Desse modo, você se sentirá mais segura, então, para fazer essa transição. E outro ponto aqui que eu quero trazer ainda, deixa eu tomar uma água aqui, é a definição de uma rotina de estudos. A divulgação dos teus serviços, a prática clínica e as supervisões. Então, definir a rotina de estudos para esse projeto é essencial. Então, para você atender, você precisa de pacientes, óbvio, né? Mas muitas psicólogas se esquecem de aprender a divulgar os seus serviços e ficam simplesmente esperando os clientes caírem do céu, ouvirem de indicações. Essa forma, eu digo para você que é uma forma antiga, talvez, né? Antes das redes sociais, antes da gente ter a internet à nossa disposição. Acontece indicação, sim, já é um paciente super aquecido quando ele vem de indicação, um cliente, né? Já pronto para fechar com você, mas ele não precisa ser a tua única fonte. Então, imagina, você começa com um cliente. Até esse cliente indicar mais um, talvez demore tempo, né? Às vezes pega um que gosta de indicar mesmo, né? Mas esse não deve ser o único caso. Não dá para ir para a clínica sem saber essa parte de captação de pacientes. Então, coloca isso aí na tua pauta, né, de estudos sobre como captar clientes em psicologia. Outra coisa, né, por mais que você tenha feito uma ótima graduação, que você tenha feito vários cursos, saber a teoria e a técnica não basta. Portanto, você deve estar atenta à sua prática e buscar melhorias o tempo inteiro. Seja através de feedback dos clientes, né? Essa prática eu acho que é muito legal. Aliás, hoje, né, vou compartilhar aqui com você. Ontem eu fui num atendimento fazer um peeling no meu rosto. Até pode ser que esteja meio vermelho hoje, né? Não pensa que é a luz, não, é a minha pele mesmo que tá vermelha, porque eu fiz um peeling ontem. E foi bem legal, porque daí o atendimento foi ótimo, fui muito bem atendida naquela... Era uma fisioterapeuta, né, que cuida disso, fisioterapeuta dermofacial, alguma coisa assim. E aí hoje eu recebi uma mensagem dela no WhatsApp, né, dizendo: oi Marlise, tudo bem? Como é que você está? O procedimento deu certo? Tá sentindo alguma coisa diferente? E ela colocava para mim: posso te pedir uma avaliação? E aí ela já mandava o link do Google, onde ela tem um Google Meu Negócio. Se você não ouviu falar, eu te falo aqui, né? Um Google Meu Negócio com a apresentação da empresa dela. Ela me mandou o link para que eu fizesse a avaliação pública para ela. Eu fui lá, fiz a avaliação, gostei muito do atendimento, escrevi, dei 5 estrelas. Então, essa é uma forma também de coletar feedback dos teus pacientes, né? Dos teus clientes. Se a minha psicóloga me pedisse isso, eu faria também com o maior carinho, porque sei das competências técnicas dela. Então, será que você não pode utilizar isso aí também? Então, seja através aí dos feedbacks, dessa busca de melhoria, através de cursos práticos, ou através das supervisões, que isso é praticamente obrigatório aqui dentro da psicologia, né? Então, ter uma rotina de estudos para aprender a divulgar os teus serviços, se desenvolver na prática clínica e uma rotina de supervisão é fundamental. Bom, para fechar já aqui a nossa live, lembra que eu disse que o melhor vinha no final? Eu já entreguei bastante conteúdo por aqui, espero que esse conteúdo seja útil para você. Mas vamos lá, né? Eu ainda trouxe mais uma prática, aqui uma atividade prática para você fazer. Para que você consiga já começar a se planejar para fazer essa transição, eu tenho esses pontos, né, de um passo a passo, que eu espero que você tenha anotado tudo e coloque em prática. Mas eu vou trazer também aqui uma atividade mais pontual, que é a seguinte: coloca no papel, tá? Eu vou te dar essa tarefa. Coloca no papel o que você precisa para fazer essa transição. E eu sugiro que seja um checklist, né? Pega aqui e faça um checklist de tudo aquilo que você precisa aprender, organizar, saber, entender, para que você consiga fazer esse básico. O que eu preciso saber para fazer o básico de ter uma reserva financeira? De que forma eu preciso agir para fazer essa reserva financeira acontecer? Depois escreva, né, como você vai conseguir isso, né? Então eu vou fazer uma reserva de X valor por mês para conseguir essa reserva financeira e aí fazer essa transição de carreira. Ou então, eu vou colocar na minha agenda 1 hora de estudo semanal sobre tal tema e eu vou me dedicar a isso. Eu quero que você coloque seguindo a meta SMART. Não sei se você já ouviu falar na meta SMART, né? O primeiro ponto: ela deve ser específica. Então, o que é? É específica. Eu preciso guardar R$9.000 para conseguir fazer a transição de carreira.
Segundo ponto da meta, ela precisa ser mensurável. Ela é mensurável? Sim, ela tem um valor. É R$ 9.000 e eu vou conseguir guardar R$ 500 por mês. Ela é atingível? Sim, ela é atingível. Com certeza, muitas pessoas, muitas psicólogas já guardaram esse valor por mês e você pode conseguir também. Ela é relevante? Por que isso para mim é importante? Quarto ponto aqui da Meta Smart. Porque isso vai me trazer segurança financeira para fazer essa mudança de carreira adequadamente. E depois, a questão do tempo, né? É para quando isso? Esse tempo vai te determinar a tua urgência e talvez até mexa, inclusive, nesses pontos ali centrais. Outro ponto aqui que eu trago, né? Falo aqui da reserva financeira, mas também dessa parte de estudos, né? Eu quero dizer para você que eu estou estudando ao longo desse semestre uma estratégia aqui relacionada ao meu negócio, né? Então, eu aprendi ao longo de 6 meses através de uma mentoria que foi muito legal para mim aqui para o meu ramo. E eu quero te dizer que essa também pode ser uma finalidade aí para você, colocar aí como meta a realização de uma mentoria de negócios, de organização aí do teu dia a dia, de organização financeira, de organização desses bastidores da tua prática clínica. Essa atividade, ela é importante porque vai te trazer benefício, vai te trazer segurança, vai te trazer tranquilidade. Mais do que isso, vai te trazer a certeza de que você pode sim fazer uma transição de carreira e que pode viver da psicologia como sendo a sua renda principal dentro da psicologia clínica. Então, quero te dizer, né, estamos chegando no final. Oh, que pena, mas esse vídeo foi bastante longo, tem muito conteúdo por aqui. Aproveita, comenta. Se você tem dúvidas de algum ponto, deixa aqui nos comentários para que eu possa produzir outros vídeos. E eu espero sim que você coloque em prática tudo isso. E se ficou alguma dúvida, você pode me chamar tanto aqui quanto lá no Instagram, @sejadona.psi. A caixinha de perguntas está sempre por lá. Eu te vejo, então, aí na próxima quarta-feira, às 19 horas, para o próximo episódio aqui da nossa série. Então, tem uma pergunta aqui. Dá para conseguir esses alvarás, essa regularização sozinha? A Nanda está perguntando, ou preciso de um contador? Nanda, só vi agora a tua pergunta, mas eu já vou responder aqui. Depende, tá? Então, depende aí da tua cidade, mas eu acredito que para facilitar a tua vida, mais vale pagar um contador. Eu acho que a conta é a seguinte: quanto que custa uma sessão para ti de psicoterapia? Então, se essa sessão é mais cara, né, do que o valor que tu vai pagar para um contador fazer, que vai te tomar tempo, vai ter uma curva imensa de aprendizado, então contrata, né? E se precisar de ajuda, é só deixar por aqui. Espero ter conseguido atender aí todos esses temas. Se você tiver outras dúvidas, pode deixar para mim. João, seja sempre muito bem-vindo por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.